Quer perguntar? Lucy, como é que surgiu a ideia de fazer esse verbete e como é que foi a composição desse título assim? Porque é bem peculiar, né? Autofamiliaridade ascendente. É. Eu nunca nem ia imaginar uma situação dessa. Como é que você compôs esse título e como é que surgiu essa Você ideia? sabe que esse título ele foi também muito interessante, a composição dele. Em primeiro lugar, esse verbete, de certo modo, ele é autoprescritivo para mim. Eu considero que é um tema que eu realmente preciso pesquisar, desenvolver e colocar mais em prática. É algo que eu preciso realmente pesquisar e me colocar enquanto personagem, vamos dizer assim, principal dele, no meu verbete. Né? Porque eu acho que o verbete ele permite isso. Ontem até foi colocado um pouco essa questão, né, dos tipos, da taxologia dos verbetes. Dependendo do tema que você se compromete a pesquisar e a escrever, você é um personagem ali, você pode ser um coadjutor, às vezes você é um personagem principal, às vezes você até sai da posição de autor, fica até secundária de tão forte que é o seu papel ali de personagem, e outras vezes nem tanto. É mais alguma coisa assim, você está mais como um observador ou um pesquisador mais de fora, né? Ou alguma coisa que você já domina muito. Mas, enfim, nesse caso específico, eu tive esse insight durante durante uma TENEPS. Eu estava com algumas questões pessoais e me veio essa palavra solta, né? Autofamiliaridade. Nossa, mas o que é isso? Puxa, mas autofamiliaridade. E a partir daí eu comecei a pensar e a pesquisar o assunto e a minha relação com ele, com o assunto em si. E aí me veio a ideia, claro, de escrever um verbete sobre isso. E também aí eu fiz relação desse tema com o tema do meu livro, né, que é a autoconsciência. E comecei a pensar no meu papel enquanto pesquisadora, enquanto consciencióloga, na minha relação com esse assunto. Né? Como que isso, de certo modo, permeia desde a minha chegada na conscienciologia até os meus interesses mais específicos de pesquisa. Eu tenho muita curiosidade, muito interesse por esses assuntos assim adjacentes à autofamiliaridade em si. E aí, então, escrevi o verbete, tudo, pesquisei, fui aprofundando. Só que quando o verbete estava pronto, eu me deparei até em função de alguns comentários, até de alguns revisores, e eu mesma tinha alguma coisa que me incomodou, porque eu tinha considerado que eu queria uma abordagem homeostática para esse tema, né? Que eu coloco a minha mensagem principal é da autofamiliaridade enquanto uma alavanca aí, já que é uma necessidade você conviver com você mesmo, é inexorável a evolução, né? Até coloco isso na argumentologia, que então essa familiaridade ela passa a ser alguma coisa que a gente busque do ponto de vista homeostático, né? Evolutivo. Então, eu queria adjetivar, puxa, mas então eu tenho que deixar mais claro que é isso, que é uma coisa para cima. E também não consegui resolver muito que adjetivo seria, porque não era o caso de colocar autofamiliaridade evolutiva, autofamiliaridade cosmoética, não era bem isso que eu queria. E aí me veio também, vamos dizer assim, foi um insight que eu tive, veio, eu acordei com essa palavra, ascendente. Eu tive esse insight, com certeza foi extrafísica, foi uma inspiração de amparador, não foi um raciocínio meu, cheguei nessa palavra. E eu achei que compôs muito bem a ideia que eu queria, porque o ascendente tem um sentido duplo, né? Ao mesmo tempo que ele levanta a pessoa, que ele leva para cima, que ele é positivo, evolutivo, ele ao mesmo tempo ele é infinito, ele é crescente, ele não termina, né? Que é essa justamente a proposta do verbete, é colocar a autofamiliaridade é quase um paradoxo, mas é como uma coisa que ela, ao mesmo tempo que você evolui, que você não para, isso é incessante, né? Você não para de evoluir,
você também, você vai mudando, mas também a autofamiliaridade, ela é ascendente. Você, a cada dia, se você evolui, você tende a ter, obrigatoriamente, a mais familiaridade com você mesmo. Você sabe quem você é, você sabe como você funciona, como você reage, como você funciona diante das circunstâncias da vida, diante do mundo em si, né? Da sua convivência com as pessoas, enfim, e aí isso vai não crescendo, né? Então a ideia foi essa, foi assim a história do título. E aí também eu acho que é até interessante a gente pensar nisso, de como que você tem N maneiras de chegar num verbete, num tema de pesquisa, né? Que isso também já é uma fonte de pesquisa para nós, conscienciólogos, né? Como que você tem uma diversidade de apreensões temáticas que você pode estar desenvolvendo, né? Então, às vezes, quando eu vejo a pessoa comentar, nossa, mas já escreveram tanto, o que eu vou escrever? Já tem 2.700 e... É porque são ângulos tão peculiares que cada um de nós tem, né? São particularidades tão singulares de cada um de nós que não é à toa que tem essa proposta da enciclopédia, vamos dizer assim, quase infinita, né? Entre aspas. Dulce, queria que você expandisse mais um pouco o segundo megapensêmetro vocabular. Autofamiliaridade, transcendência autocognitiva. A ideia desse megapensene é que a transcendência autocognitiva, no sentido de que eu penso que a autocognição, a autofamiliaridade, ela transcende a autocognição. Tem um trinômio até que eu coloquei, que é a questão que eu faço esse cotejamento, não é bem um cotejamento, essa associação, né, da autocognição, a autoconsciência e a autofamiliaridade. Então, de certo modo, esse megapensene, ele traduz isso, né? A autofamiliaridade, no caso, ela estaria entrando aí como um terceiro, uma consequência, um resultado de uma primeiro você tem que ter autocognição, você tem que ter conhecimento, você trabalhar a sua compreensão e seu conhecimento sobre você mesmo, né? Aí a questão da autoconsciência já é o ato de você pensar sobre você mesmo, em você né? mesmo, né? Você tem a percepção daquilo que você é. E a autofamiliaridade vem depois, entendeu? É o coroamento disso, na minha opinião, ela é consequência. É um coroamento. Você não tem como ter autofamiliaridade com a sua pessoa se você não trabalha isso, da sua autocognição, da sua autoconsciência, né? De você se permitir isso, né? Vamos dizer assim, desse cotejo, né? E transcender a sua autocognição, né? Por isso que eu pensei. A sua frase enfática também fala mais ou menos a mesma coisa, assim. Exatamente. Tem mais exatamente. Mas aí a frase enfática eu já tenho pulo a mais. Eu queria que você expandisse essa frase enfática também. Deixa eu ler aqui a frase enfática. Olha, eu coloquei: a autofamiliaridade ascendente é a condição salutar embasada na autoconviviologia lúcida, ou seja, primeiro você tem que conviver com você mesmo de modo lúcido, porque eu penso que o fato da gente ser intermissivista não quer dizer que a gente já chegou nessa situação. A gente está começando, pelo menos da minha parte, estou começando a entender a importância desse autoconvívio, de eu me entender, de eu saber melhor quem eu sou, de eu me conhecer e de eu manter uma relação mais estreita, né? Não tomar tanto susto com a minha própria personalidade. E o que eu acho que é fundamental para isso acontecer em função disso, dessa autoconviviologia? Você capitalizar o que você já tem de conhecimento, né? Que você já conhece. Você capitalizar, aproveitar da melhor maneira possível o seu conhecimento pessoal.
para você ter um desempenho também existencial dentro do que é prioritário. Ou seja, o que adianta você ter conhecimento se você não se apercebe disso e você não usa o que é prioritário na sua vida? É aquela história da gente viver no subnível evolutivo, da gente não ter aquela concepção real de quem a gente é, por N problemas, N motivos, N travões conscienciais, a gente automaticamente se coloca em subnível, até de cara por alguns comodismos, né? Ou por inocência, ignorância mesmo, né? Inaptidão, o fato de estar conversando agora com esse diálogo mais íntimo da gente mesmo. Porque imagina, se a gente não tinha, a maioria de nós, né, eu penso, não tinha uma lucidez sobre a realidade multidimensional em outras vidas, imagina o nível de aprofundamento que a gente mantinha sobre a nossa própria personalidade. Devia ser ínfimo, assim. Nossa, uma coisa muito primária, muito rudimentar. Então, nesse sentido, eu penso que a condição agora de intermissivista é isso. Isso eu acho que é um dos desafios, vamos dizer assim, nossos enquanto intermissivistas, sabe? É realmente capitalizar o que a gente conseguiu ser até agora. Não importa que a gente acabou de sair da baratrosfera, não interessa. A gente conseguir capitalizar o nosso arcabouço cognitivo máximo do que a gente conseguiu até hoje e ir no prioritário. Também não ficar rodopiando em torno do que não é essencial para a gente, né? Porque a tendência é a gente ficar no que já fez, no que é mais fácil, no que já dominou em outras situações. Eu acho que foi muito interessante, porque, na verdade, para você sair da capitalização cognitiva e chegar nesse alto desempenho, vai passar por aquele segundo item do seu trinômio, que é a autoconsciência. Está bem fechada, assim, as ideias estão bem concatenadas. Né? Então, ele está costurado. Assim. Costurado. Então, realmente, essa trinca eu acho que é bem importante. O autoconhecimento, a autoconsciencialidade e a autofamiliaridade. Sim. Aqui na página 18, na coloquiologia, o segundo item, o ato de saber pela raiz as preferências pessoais. Então, o ato de saber pela raiz as preferências pessoais. Aí, na verdade, essa coloquiologia, ela funciona ao modo de... São variações assim, acerca da mesma realidade, não é? De você realmente nadar de braçada, aí que eu usei também, dentro da sua realidade consciencial. Então, o ato de saber pela raiz as preferências pessoais é uma das maneiras de você manifestar o seu autoconhecimento, né? E a sua familiaridade, a autoconsciência sobre você mesmo, né? Se você conhece as suas preferências pessoais, você já vai, de certo modo, dominar ali algumas reações, alguma maneira de você agir. E você, com isso, você já vai encurtar muitos caminhos na sua vida, né? Essa questão de você ter essa cognição, você conhecer realmente quais são as suas preferências. Você não precisa que alguém venha e te diga, não, eu vou te dar isso aqui porque eu acho que você vai gostar, isso pode... Você já domina isso, é a condição ideal, né? E também você não vai ficar perdendo tempo com coisas que não sejam da sua preferência, que não vão te ajudar em alguma situação. Isso aí tem a ver também com você inibir aquela condição da decidofobia perante as várias situações da vida, né? Que você nem conhece direito, não sabe direito das suas preferências e você cai na decidofobia, né? Você tem dificuldade por falta de familiaridade com aquilo. Você entra na confusão mental da decidofobia, né? Mas, enfim, aqui, né, nessa coloquiologia, eu usei realmente expressões coloquiais que demonstrem
essa questão de você ter autoconsciência, autoconhecimento e manter uma certa familiaridade com o seu modo de funcionar aí perante algumas situações, né? Então, eu falei das preferências, das reações, dos gostos, da própria condição, de você falar de cátedra, de você mesmo, né? Da própria realidade intraconsciencial, entendeu? Ler de cadeira as autorreações peculiares. É uma expressão, é uma coloquiologia brasileira, né? Você ler de cadeira é você dominar aquele assunto. Você já está, eu não sei a etimologia, eu não sei a origem etimológica dessa expressão, mas você ler de cadeira, o Card sabe? É você ter a autoridade vivencial e cognitiva. Hoje de manhã você falou na... Ex-cátedra, né? Ex-cátedra, do camarada está sentado professor de conhecimento, entendeu? De você foi comentado hoje de manhã na mini tertúlia até. Como? Foi comentado hoje de manhã na mini tertúlia. Ah, interessante, eu não estava. Interessante. Só falar de cadeira. Entendeu? Você... Aí está a estou de cadeira, aqui de camarote, dominando o assunto. Sua familiaridade ficou ligada. E na trinomiologia, na terceira linha, o trinômio autolucidez, autoconfiança, autolealdade. Então, aqui a gente pode fazer as associações, não é? Primeira coisa, você ter lucidez sobre a sua condição. Primeira coisa, se você não tem lucidez, você não tem muito como trabalhar a sua autofamiliaridade. E é claro que tudo que eu estou falando aqui tem as gradações, não é? Você não vai querer que um pré-serenão tenha a autolucidez sobre ele ou sobre o cosmos. Então, dentro da nossa possibilidade, a gente ter autolucidez para a nossa condição, né? A partir daí, a gente pode adquirir mais autoconfiança. Como você vai ter autoconfiança em você se você não tem autolucidez para quem você é, ou para as suas coisas, ou para a sua realidade, né? Então, é como quase um crescendo isso. Não chega a ser um crescendo, mas é bem imbricado também. E a questão da autolealdade, né? Você ser leal no sentido de você ter respeito pela sua própria pessoa, pela sua própria condição. Você não se meter em ciladas que você mesmo se coloca por falta de próprio conhecimento ou por ignorância sobre a sua condição. Então, ficar atento para essas três situações, entendeu? E uma vai depender da outra. Como você vai ter lealdade para a sua própria condição sem ter autolucidez? Tá certo? Clareou, Cristina? Bastante. É para pensar, né? O tema da autolealdade é forte. É forte, porque a pessoa realmente tem que ter assim uma confiança que nesse sentido é lúcida ou mental somática, né? Porque às vezes se considera a confiança, uma vez foi um tema, né? A confiança, que deriva, de onde deriva. Mas eu considero que ela pode ser psicossomática, justamente por dificuldades na autolucidez, ou mental-somática, com isso que você coloca aqui, o conhecimento profundo da consciência, poder saber coisas dela própria, e com isso... Por exemplo, o professor Valdo, ele usa muito a expressão ter confiança no próprio taco, né? Isso é a partir de quê que você tem confiança no próprio taco? É a partir do seu autoconhecimento, da sua lucidez para aquilo que você é, da familiaridade que você tem com aquela sua condição, com aquele assunto, com aquela reação, com o domínio que você tem sobre aquilo. Então, é uma questão eu acho que é realmente totalmente mental somática. Eu não vejo autoconfiança como nada psicossomático. Ao melhor porque tem algumas discussões, né? Já vi alguns debates. Se não me engano,
eu já ouvi também aqui na Foi um tema que se abordou no círculo. Mas é porque aí a origem, o problema aí colocado é a origem da raiz etimológica, né? Isso, a raiz etimológica, mas na verdade aqui fica bem explicitado que é baseado na mental somática. Quando tem a ver com tudo o que você coloca no verbete, né? Logicamente, que tem a ver com lucidez, com autodiscernimentologia. Isso. Na numerologia, terceira linha, a autofamiliaridade ascendente na sensação da emoção. Você poderia comentar um pouco mais? Aqui na numerologia eu dei um apanhado geral, né, da autofamiliaridade em relação a várias circunstâncias, né? No caso aqui na sensação da emoção, por exemplo, quando você é a maneira como você reage, por exemplo, diante de algumas emoções que acontecem no seu cotidiano, por exemplo, entendeu? Você já está familiar com aquela emoção. Por exemplo, se eu, em situação, por exemplo, de aniversário de uma família, vou dar um exemplo bem corriqueiro, né? Aniversário de família, comemoração em família. Por exemplo, eu tenho um tipo de sentimento com aquilo, um tipo de emoção. Eu já sei que eu vou sentir, é comum, eu já tenho o meu padrão de emoção com aquele tipo de comemoração. É uma coisa assim, não vou dizer nem que é bom ou ruim, mas então eu já, é como se fosse um dejaísmo, sabe? Eu já me sinto assim, puxa, mas eu já sei e tal, e por que eu botei isso aqui? O que eu acho interessante? Porque a partir de você ter essa autofamiliaridade, você acaba sofrendo menos com as coisas, você acaba levando as coisas de uma maneira melhor, entendeu? Mais leves e mais práticas, você foge daquela situação surpresa, daquela situação inusitada. Então, sobrepaira, ou foge no sentido de que você pode evitar alguma situação de baixo constrangimento, entendeu? Então, eu não sei se vocês têm isso, mas assim, muitas situações, por exemplo, eu literalmente evito algumas situações porque eu acho que eu não vou reagir bem, que aquilo não vai me fazer tão bem e que eu acho que não vai me servir para muita coisa. Então, eu evito algumas situações. Que eu já sei que eu tenho uma familiaridade com aquela situação, com aquela emoção e não sei se vale a pena. Ou você pensa, não, aquilo ali eu já tenho familiaridade, eu acho que aquilo tá bom, eu vou, tá? Dá para encarar, tá certo. Eu convivo bem com isso, vamos em frente. Então é nesse sentido, entendeu? A gente parar para lidar melhor com as nossas reações perante as várias situações da vida, né? No cotidiano mesmo, né? Dulce, aqui. Oi, Fabiana. Achei muito bom o nível de detalhamento e nuance aqui do verbete e é extremamente necessário a gente ir cada vez mais fundo nos nossos instrumentos de aferição. E eu queria perguntar a tua opinião, não sei se já foi perguntado, sobre a caracteriologia, sobre os itens da página 21. E aí, começando pela somática, você trouxe ali os instrumentos de aferição somática. Aí eu queria que você falasse o que você considera instrumento de aferição somática e depois na sequência, energossomática, psicossomática e mental somática. O que você, a gradação, o diferencial para você nesses 4 níveis? A ideia aqui, eu coloquei numa ordem lógica porque eu penso que realmente é no sentido de ser mais visível, né? Mais acessível, vamos dizer assim. Eu não sei se você já estava aqui quando eu comentei, por exemplo, da minha dificuldade, desde quando eu era criança, que eu me olhava no espelho e estranhava a minha imagem física. Não estava. E procurava
descobrir quem que estava ali por trás. E eu ficava muito tempo nisso, e muitas vezes. É uma cena corriqueira da minha infância. Então, essa questão da autofamiliaridade somática é a primeira que não digo uma criança, mas enfim, um adulto já deve ter, né? Puxa, quais são as minhas idiosincrasias, né? O que eu tenho de particular, o que é peculiar ao meu soma, né? Quais são as minhas mazelas, né? O que eu tenho que cuidar, mais uma vez, é tirar partido daquilo que já é autofamiliar. Não quer dizer que sou assim, não é a síndrome da Gabriela, não é isso, é você usar essa familiaridade a seu proveito. Então, né? No exemplo aí do soma, quando você vê ou percebe que o soma precisa de mais atenção, o que chama a atenção em termos de aferição, especificamente no teu caso? De aferição? Como assim? Você está que falando te que eu botei os você colocou instrumentos aqui, de aferição somática? Isso, os instrumentos de aferição somática. No seu caso, existe alguma coisa específica? Pele, algo específico que chama a atenção? Não, aqui eu me referi a instrumentos mesmo, Fabiana. Balança, cinto, espelho. Ok. Entendeu? Tá. Que eu acho que dependendo da pessoa, a pessoa tem horror a esses instrumentos. Entendeu? Eu não vou te dizer que eu tenho horror, mas eu não tenho tanta afinidade assim. Eu faço esforço. Eu não gosto de nenhum deles, eu faço esforço. Tá. Não é uma coisa assim, vou me pesar todo dia. Eu não ligo muito. E eu sei que é muito importante isso. Desde que eu me entendo por gente, eu faço dieta. Eu tenho que fazer dieta. A minha família é toda de obesos. Tá. Eu preciso fazer dieta, senão eu vou ficar obesa, eu sei disso. Então, eu estou chamando a atenção para esse sentido, de você ter essa autofamiliaridade com o seu soma. E você viver melhor em função disso. E não ele ser um desconhecido para você. Precisar de vir um médico e te dizer o que você tem que fazer. Que, pensando bem, é uma situação quase cômica, né? Às vezes você vai no médico, o médico fala o óbvio, você está careca de saber. Mas é o médico que vem ter que te falar para você fazer o óbvio. Aí você dá valor, careca, né? Então, ou careca, ou você não sabe que você não teve aí um mínimo de familiaridade que você devia ter, né, com o seu soma, né? Então, nesse sentido. Então, assim, eu coloco a questão energossomática também, que aí entra, né, toda a sua condição aí, a cada ressoma aí com um novo energossoma, que aí as coisas vão se dificultando, de certo modo, né? Não é dificultando, é complexificando, né? E a questão do psicossoma também, uma coisa que eu acho interessante é você fazer aquelas análises, né? Tirando aí todos os instrumentos da Conscienciologia, não estou aqui querendo reduzir a questão, né, das autoaferições, mas coisas assim básicas que é importante você pensar e trabalhar, né? O seu default emocional, por exemplo, quando você era na infância, como é que era a tua base de funcionamento, de reação? Você, por exemplo, pensar isso e trazer para o dia de hoje, né? E com isso você trabalhar o que precisa ser mais trabalhado. O que você chama de default emocional? É onde pega mais a emoção? Onde trava? Não, default é aquilo que está instalado, que já que se ninguém fizer nada, ou se você não tiver nenhum agente externo que te faça mudar, é assim, é o modo como você funciona. Como você funciona, é o que está instalado em você, é o que é mais arraigado. É o modus operandi. Tá, entendi. Certo? E claro, né, Fabiana, a autofamiliaridade mental somática, e aí tem também essa questão das identificações várias que você tem, né, claro, aí entra o estilo pessoal, as suas preferências autorais, as suas preferências mesmo mentais somáticas, isso tudo vai compondo, né, as suas predileções autorais, isso tudo vai compondo aí um leque de autofamiliaridade. Por exemplo, tem coisa que a pessoa fala, você já, não, isso aí já não é para mim, ou não, isso não me interessa. E quanto mais você tem essa familiaridade, mais fica fácil de você separar o joio do trigo e já ir no mais, que você considera mais assertivo, né, para a sua vida.
Tá certo? E nesse sentido que você falou, uma pergunta a mais sobre o Mater Pensene. Ontem eu conversava com o pessoal da Conscius a respeito do Mater Pensene. E eu entendo o Mater Pensene como algo específico, Pensene mãe, que norteia a nossa forma de funcionar. Então, eu tenho algumas ideias que permeiam o meu Mater Pensene, mas eu não tenho autonomia total para chegar e falar assim, não, Dulcio, meu Mater Pensene é esse. O que mais você já tem essa autonomia, esse nível aí de percussiência? Eu te pergunto até para mim poder entender um pouco mais. Porque eu sei por onde vai, eu sei por onde funciona, tenho delimitações aí até da própria autopesquisa, mas uma palavra que realmente traduza a Fabiana, eu ainda não tenho. Eu tenho algumas, mas a ideal ainda não, que eu chamaria de Mater Pensene, né? Então, o que você acha que pode falar sobre isso aí na tua experiência? Olha, eu penso assim que quando você está mais indicado na sua ProEx e você está totalmente comprometido com aquilo e você alinha então aquele Mater Pensene evolutivo com os seus, vamos dizer assim, conjunto de trafores, eu acho que isso dá um plus na sua vida que não é inegável, entendeu, Fabiana? Porque eu entendo a questão da convergência, se converge, agora, a pesquisa, o que você faz de melhor. Assim, como você chegar nisso, eu acho que você está no caminho, né, Fabiana? Você está fazendo aí os cursos, e eu acho que uma coisa interessante, que eu acho que é fundamental, é a dedicação ao voluntariado, né? Eu acho que isso ajuda demais você a delinear o seu veio, sabe? Porque mesmo que você não esteja ali naquele no Mater Pensene mesmo, as coisas vão... É como se você entrasse num cerco, num grande cerco, e os amparadores vão te tangindo, sabe? Você entra assim... Por exemplo, eu me lembro que quando eu já há muito tempo eu voluntariava na Unescom com a questão de formação de autores. Então, eu tenho esse Mater Pensene forte da escrita. Eu adoro. É uma coisa que, se me deixar, eu passo o tempo todo mexendo com escrita. Assim, eu fico numa boa, adoro. E aí aquilo foi me tangenciando, sabe? Me tangindo para uma coisa assim... E aí aquilo vai até que vai afunilando. E eles vão ajudando você a fazer isso. Assim agora, Fabiana, acho que o fundamental é a questão de você manter o foco em algum tipo de atividade... Não, então é por aí de mesmo. Atividade assistencial mesmo, voluntária. Entendeu? Você quer perguntar? Pode. Na página 22, qualificadores... Você podia desenvolver o item 8 e o item 9, por favor? O item 8 é a questão da autorrealismologia versus autonirologia. Aqui, Tânia, é aquela questão da gente colocar o autorrealismo, buscar a realidade intraconsciencial. E não fugir para oniropensenidade, porque a gente gostaria de ser, porque a gente queria ser, e não é, e fica nos oniropensenes imaginando, saindo da realidade, e isso é totalmente avesso, no caso, à condição da autofamiliaridade, certo? A questão é desenvolver o autorrealismo. E você pediu qual outro? 9, autorrecinologia versus autodispersologia. Aqui, então, eu chamo a atenção para a importância de utilizar a autofamiliaridade para as recins necessárias, tá certo? E não ficar na dispersão ou sem atuar naquilo que é o mais importante. Entendeu? Entendi. E no megafoco. Megafoco. No Muito obrigada. megafoco ali da necessidade. Muito obrigada. Tá certo?
Agora, aqui em parafatologia, terceira linha, poderia comentar os extrapolacionismos parapsíquicos, desvelando os recônditos conscienciais. Aqui é aquela questão de você, diante de um extrapolacionismo parapsíquico, você se dá conta de que você é capaz de alguma coisa, ou você teria a possibilidade de atingir algum conhecimento, alguma realidade que você, por conta própria, não conseguiu. Então, tem uma importância interessante isso. Esses extrapolacionismos favorecidos pelos amparadores, que eles propiciam, então, um autoconhecimento e uma autofamiliaridade. Eu tenho várias experiências sobre isso e eu sou muito grata aos amparadores. Me ajudam muito. Pergunta novamente em parafatologia, terceira linha de baixo para cima. Gostaria que comentasse a preponderância da paragenética facilitando a autofamiliaridade. Aqui é aquela condição relacionada diretamente à capacidade de rememoração e da paragenética atuando mais fortemente em relação à genética. Ou seja, se a sua paragenética é mais forte, você vai estar se manifestando de modo mais genuíno com a sua realidade intraconsciencial. E isso vai favorecer a autofamiliaridade, certo? É o sonho de consumo dos pré-serenões. Vamos em busca disso, né?